Olá, estamos ao vivo, dando prosseguimento às atividades do Festival do Conhecimento. Vamos iniciar a palestra Definições Contemporâneas de Morte, com o coordenador do programa de pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva, Alexandre Costa. Eu sou Maria Eduarda, mestranda do programa. Estou à disposição para possíveis apontamentos e encaminhar dúvidas ao professor. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao Alexandre. Obrigado, Maria Eduarda. Obrigado, Áurea Cristina, que está nos auxiliando aí enormemente na sala. Obrigado à UFRJ. E eu vou usar o primeiro slide, não só para apresentar o que a gente vai conversar hoje, nesse período aí, nessa hora que nós temos, nesse período de tempo que nós temos, mas também para fazer uns agradecimentos aí importantes. No primeiro slide nosso, que é o slide da apresentação que nós temos o nosso tema, que é o de definições contemporâneas de morte. Tá? Sou profundamente grato ao FRJ, porque todas as reflexões que nós vamos trazer aqui, elas provêm de ensinamentos, de práticas que tivemos nessa universidade. E de várias maneiras. Primeiro, como aluno de graduação, primeiro temporalmente falando. Eu fui aluno da UFRJ de Medicina, da graduação de Medicina. Depois, fui servidor da UFRJ como médico no Instituto de Pediatria e Puericultura Martagão Gesteira, onde atuei por muitos anos, né? E depois como professor da UFRJ no núcleo de bioética e ética aplicada do Centro de Ciências da Saúde da UFRJ, o NUBEA, recentemente, tem 3 anos, recentemente criado, né? Pois bem, há também um pequeno intervalo aí que me ajudou muito nessa transição de médico para o cargo de professor, para a função de professor. Eu tive uma graduação de filosofia e, mais uma vez, agradeço ao UFRJ. Então, na combinação da área da saúde com a área da filosofia e desaguando, então, na bioética, eu cheguei ao ponto que, então, nos encontramos agora. Então, todas essas reflexões, elas virão daí, tá? De todo o time do NUBEA, das comissões de bioética clínica, nos hospitais da UFRJ, criados pelo NUBEA, e isso também tem levado a muita reflexão. O que eu estou trazendo aqui, evidentemente, não é uma grande novidade para o mundo. O mundo já está trabalhando, de grande parte, com esses conceitos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que aqui no Brasil há uma relativa novidade nisso. E isso é importante, porque, em última análise, isso toca diretamente a todos nós, humanos, toca pacientes também, familiares, profissionais de saúde, subconjuntos desse grupo humano, tá? Então, nós vamos começar vendo o primeiro slide. Né? Está entrando, outra coisa que, enquanto o slide está entrando aí, eu gostaria sempre de lembrar, né? É um aprendizado novo para todos nós, toda essa participação remota, né? Então, por exemplo, já aviso a todos que possam estar ouvindo, ou possam vir ouvir e ver depois, tenho aqui a participação dos 2 filhos meus, são 2 filhotes caninos, então eles podem se manifestar de vez em quando, normal. Quem tem filho em casa vai ter esse som,
isso é esperado, um barulho de um avião que passa por cima, e até mesmo questão relacionada à própria rede, né? Então, nós vamos, enquanto nós aguardamos para o nosso primeiro slide aí, que vai entrar daqui a pouquinho, por enquanto Já só estou eu, né, aparecendo. Ajeitando. Não, isso aí é tranquilo, dá um tempo também de digerir, já vou avisando, olha, se vocês se chocarem com essa palestra, bem-vindo ao grupo. É o choque que eu tive também alguns anos atrás, quando de médico, informação advinda da reflexão da filosofia, tá? Então, e definições contemporâneas aí não é fácil. Então tá aí o nosso primeiro slide. Esse é tirado de um quadro no Museu do Louvre, está lá digitalmente. O slide aparece, pelo menos eu estou enxergando aqui, não sei se todos estão vendo, né? É um quadro, um pintor francês da época da Revolução Francesa, Jacques-Louis David, e ele pinta a morte de um revolucionário, o revolucionário Marat. Foi jornalista, fez de tudo na Revolução Francesa. Tinha uma história de umas encrencas aí, né? Dele, específico. Peraí. Nossa, deu problema. Né? Repórter, jornalista, tinha um jornal, O Amigo do Povo. Um quadro famoso, ele foi esfaqueado por uma moça que ele tentou assediar, Charlotte Corday, e embaixo da clavícula há a imagem do corte da faca. Não estava aparecendo. Eu adianto já para vocês. Para muita gente, a morte, principalmente cinematográfica, é isso aí. Claro que podemos ter alunos, vamos pensar em dois polos, da área biológica, mais tecnológica, e da área sociológica, das áreas das humanas. O que eu vou falar aqui sobre morte é basicamente sobre o aspecto mais técnico, mais biológico, o aspecto mais hard da ciência. Claro que eu sei que existem várias outras noções contemporâneas de morte à luz das humanidades, mas eu não vou me ter a elas. Eu vou me ater mais aos conceitos biológicos mesmo, da vida concreta, mais hard, porque se isso está diferente, imagina o resto. E essa é que eu imagino que deva ser a surpresa para alguns de vocês que assistam essa nossa palestra. Para muita gente, a morte é isso daí. Ele exalou o último suspiro, ele teve hemorragia, faltou ar, ele morreu, biologicamente falando. Mas a notícia que eu tenho que dar para vocês é que isso são águas passadas. Isso não existe mais. Com o impacto da tecnologia, com o impacto dos avanços da biotecnociência que nós tivemos no mundo inteiro, e eu não estou me referindo de países com tecnologia de ponta apenas, mas no impacto quase que generalizado, trazido por máquinas em UTIs, por respiradores, por máquinas algumas que vamos mostrar aqui, que já existem há 40 anos. Esse impacto todo redefiniu o conceito de morte. No próximo, nós vamos trazer aqui no próximo slide alguns pequenos pontos de baliza para as nossas reflexões. São 3 pontos importantes. Marquem esses 3 pontos. A morte como um evento, uma possível definição da morte e a morte enquanto um marcador moral. A morte é um evento. É mesmo? Nos perguntaria um filósofo. Há um exercício em filosofia muito comum, quando é que um barco, quando um carro, deixa de ser um carro. Uma vez um grande amigo meu, andando de táxi, perguntou: se eu tirar o volante,
o seu carro continua sendo um carro? Ele sim. Se eu tirar as rodas? Sim. Quando é que o seu carro deixa de ser um carro? Quando eu tiro o quê? O motorista de táxi parou. Olha, não sei, isso é uma pergunta muito complexa. E, de fato, é. Seria a morte biológica um evento do tipo a pessoa está morta ou não está? Ou seria um evento com duração prolongada no tempo? Pode parecer um absurdo, mas não para a filosofia, do tipo, ele está mais ou menos morto, ela está muito morta, ele está quase totalmente morto. Imaginemos afirmativas desse tipo. Nós vamos ver aqui que com o que mostraremos não são reflexões de se serem desprezadas nesse momento. Então, levantamos já essa dúvida como uma baliza. Seria a morte um evento pontual ou um evento de um processo ao longo de um tempo? O segundo, é possível trabalhar com mais de uma definição de morte? Ou seria confuso? Precisamos de mais de uma definição de morte? Mas como assim? Alguém pode estar morto numa definição e não estar em outra? Essa é outra baliza que tocaremos aqui. E a última é indubitável que a morte é um marcador moral importante em nossas sociedades. Não só do ponto de vista psicológico, individual ou coletivo, social, antropológico, mas também em níveis até um pouco mais rasteiros, níveis um pouco menos complexos, do ponto de vista de um ordenamento jurídico da lei. Espera aí, está morto ou não está? Tem herança ou não tem? É responsável ou a sua vida como pessoa à luz da lei se encerrou? Então, não há dúvida de que a morte é um marcador super importante. Então, por isso é importante saber como defini-la. Ela não é óbvia. Tá? Vamos entrar, então, no próximo slide, em 5 tipos principais de morte. Deve aparecer daqui a pouquinho, porque ainda estamos na reflexão. Apareceu aqui. Tá? São 5 tipos de definição, hoje em dia, biologicamente falando, bem hard, do ponto de vista de morte. A morte clínica, essa já era antiga. A morte encefálica, a morte ligada à circulação extracorpórea, vamos explicar adiante, mas para não deixar em branco aqui, a circulação extracorpórea, também chamado no inglês bypass, é um conjunto de mecanismos, uma máquina que consegue retirar o seu sangue, bombeá-lo fora de você e oxigenar o seu sangue. Então, aparece principalmente em cirurgias cardíacas, mas não apenas. Nas UTIs, nos CTIs, é chamado pela sigla ECMO. E, C de casa, M de Maria e O de ordenamento. ECMO. Né? Vem do inglês, circulação extracorpórea por membrana. Né? Ou seja, uma máquina que retira o nosso sangue o tempo todo, bombeia de volta, e nesse processo ele está oxigenando, filtrando, fazendo o papel dos rins também, podendo dialisar, oxigenando, como falamos, retirando o gás carbônico. O quarto tipo de morte, a morte cortical, da casca, do córtex cerebral. E um outro tipo mais recente, que é a morte cardíaca, que nós falaremos por último. Tá? Vamos, então, para o primeiro tipo de morte. E aqui uma combinação que eu já faço, pode ser que esteja alguém assistindo ao vivo. Se houver dúvidas ou mesmo necessidade de intervenções, elas já podem ser feitas por escrito. Há uma maneira de se fazer isso aí no sistema. Isso, só lembrando que estou acompanhando.
Isso está sendo acompanhado ali, né? Então, para nós podermos filtrar e tentar responder, argumentar, contra-argumentar. O objetivo é fazer aqui de maneira bem dinâmica, tá? E até mesmo dúvidas, porque eu tenho a impressão que, para um intensivista, para alguém da área de saúde que trabalha na UTI, não há dúvidas quanto aos processos que eu estou mostrando aqui. Vai haver dúvidas quanto à definição de morte, que isso é que é relativamente novo. Mas para os meios, não. Mas para alguém, por exemplo, da área de humanas, o funcionamento de algumas máquinas pode ser de um entendimento difícil. Foi para mim, quando eu estava começando a medicina, né? Então, estamos aqui para esclarecer também essas dúvidas, tá? Então, nós vamos entrar aqui no nosso primeiro bloco, primeiro tipo de morte, que é a morte clínica. Essa ainda continua existindo, tá? Aqui o Marat, na figura do quadro do Louvre, do pintor Jacques-Louis David, e o Marat tomou uma facada, tá? É claro que ele tem hemorragia, é claro que parte dessa hemorragia, talvez a pintura não permita ver, mas aparece ali junto ao braço direito dele, embaixo da clavícula, um pequeno corte, ali até vermelho ali, onde a faca entrou, provavelmente atingiu o pulmão. Ou seja, além disso, dele ter a hemorragia, ele fica com dificuldade para respirar, porque esse sangue sai, mas esse sangue também acontece aquilo que o povo chama de hemorragia interna. Então, ele também vai para em volta do pulmão e não deixa o pulmão inchar, não deixa o pulmão respirar, inflar como ele normalmente faria. Falta, portanto, sangue que carrega o oxigênio. Falta o ar para entrar nesse pulmão aí que provavelmente recebeu o corte. Então, o que acontece? O organismo, como um tempo todo, começa a falhar, como um todo. Começa a não ter pressão, começa a não ter nutrientes para chegar, o coração começa a falhar. O coração falhando, aí que manda menos ainda o pouco sangue que existe. O cérebro começa a falhar, ou seja, vai havendo, pouco a pouco, problemas, disfunções em vários órgãos e sistemas. Sistema neurológico, nervoso, cardíaco, o sistema... Vários vão tendo problemas e começa, então, a parar de funcionar, né? O que acontece no caso da morte clínica? Normalmente, a equipe ela tende a socorrer com medicamentos, com uma série de recursos tecnológicos, né? E o que acontece? Isso pode dar certo ou não. Então, pode estar sendo feita transfusão de sangue, pode estar sendo dado oxigênio para o Marat aí do quadro, para ver se consegue reverter. Vem a primeira pergunta. E se o coração para? Aquilo que aparece em filme. Parou, a equipe tenta a chamada reanimação. Ele vai reanimar, ele vai massagear, ele vai ventilar, oferecer oxigênio, máscara, tubo para esse paciente. Nos filmes, a gente vê um momento em que aquele aparelhinho que marca as ondas cardíacas, o eletrocardiograma, faz até aquele pê, zerou. A equipe, muito tranquilamente, no filme, hora do óbito, a hora. E atesta o óbito do indivíduo. Ele morreu há tantas horas assim. Tá bom, morreu há tantas horas. Claro que um filósofo num canto viraria e perguntaria, mas vem cá, quanto tempo se reanima um paciente? A resposta é, ninguém sabe. Mas o protocolo não diz? Não. Protocolos não informam quanto tempo uma pessoa pode ser massageada? Não.
Quem contaria isso? Vamos supor, não existem, olha que os protocolos médicos não apontam esse tempo exato. Mas vamos supor que aparecesse algum protocolo mais ousado e dissesse, são 10 minutos, ou meia hora, ou 4 horas, ou 12 horas. O filósofo continuaria perguntando, quem disse isso para vocês? Quem contou? Então, os protocolos atuais sabem que esse timing ele não existe. A decisão de interrupção da massagem, da reanimação, é da equipe, do médico, legalmente falando, que lá se encontra. Por quanto tempo ele reanima? Pelo tempo que ele julgar necessário, mas é um julgamento técnico? Não. Não é. Ele pode reanimar meia hora e interromper? Pode. Acontece. Pode reanimar durante 4 horas? Pode. Acontece e há registro publicado de até mais tempo do que isso. O que se sabe pela ciência é que quanto mais tempo esse indivíduo for reanimado, as sequelas, os problemas, as disfunções poderão ser maiores. Então, estatisticamente falando, alguém que é reanimado 2 minutinhos e voltou, tem grande chance de voltar bem melhor do que aquele que foi reanimado por 1 hora e volta. Mas pode acontecer o contrário? Pode. Pode, pura e simplesmente, alguém ser reanimado 4 horas e voltar sem sequela? Sim, eu mesmo já presenciei e participei como médico de uma reanimação assim. E alguém pode ser reanimado 2 minutos e voltar com muita sequela? Sim, sequelas neurológicas, por exemplo. Sim. Então, os protocolos não definem um timing, não definem. E aí já vem um comentário do filósofo que está sentadinho ali no canto. Então, doutores, essa morte deixou de ser uma morte biológica, pura, natural, e passou a ser uma morte social. Está entrando aí, nesse time de definição por quanto tempo reanima, está entrando aí, por exemplo, a questão do valor. O paciente merece? O paciente não merece? É alguém muito doente? É alguém muito idoso? Vamos usar um exemplo concreto da pandemia por Covid. Na Itália, por exemplo, quando alguém com mais de 80 anos dava entrada em parada cardiorrespiratória, não era reanimado por Covid. Não, já está muito idoso. Já viveu o que tinha para viver, como disseram alguns e dizem alguns. Não estamos entrando aqui no mérito se esse é um bom motivo ou não. A questão agora, básica, é outra. Uma questão que antecede essa que eu citei, que também é importante. Mas a questão é valor, é uma questão que não é biológica pura. Valor é uma questão que entra pelo âmbito social. Que valores são esses? Quem está definindo esses valores? Houve discussão sobre esses valores? Quem ditou esses valores? E o motivo, já que a gente não vive no mundo do cria quid absurdum. Creio porque é absurdo, ou creio porque o professor Alexandre disse. Há um motivo, há a necessidade de uma justificativa, de uma explicação, de uma epistemologia por detrás. Portanto, na morte clínica, a necessidade ou não, quem vai ser reanimado, quem não vai ser e por quanto tempo, já mostra que esse indivíduo ele não morre propriamente dito. Ele é morrido. Se alguém resolve reanimar apenas 5 minutos, uma equipe de saúde, e o paciente não voltou, 5 minutos. Será que ele voltaria com 1 hora? Com 2? Com 3? Então, temos aí
uma morte sim presente, como eu costumo brincar. Se é que isso é possível, a morte da morte natural. Ficar esperando a morte natural é igual a pessoa que está esperando, não estou esperando o dia para ver quando vão inventar um foguete para tirar o homem da Terra. Já aconteceu, amigo. Já ocorreu, irmã. Portanto, a morte clínica, e essa é a mais básica, vamos dizer assim, ela é, bem biologicamente falando, uma morte social. Não estou nem entrando em questões mais complexas e mais importantes, por exemplo, se esse paciente é rico ou é pobre, se é preto ou branco, se é homem ou mulher, que já acarretaria com ele um julgamento externo na dependência dos valores de quem o atende para julgar se merece viver ou não, se merece ser reanimada ou não, ressuscitada ou não, como medicamente se chama. Então, essa é uma questão muito importante e que em Covid a gente vê demais. Vejamos, parece que não é o caso do Brasil, mas em muitos países foi dito explicitamente, ou mesmo off-record, como se fala, ou mesmo nas entrelinhas, não, só procure o atendimento por Covid se você estiver com falta de ar, se estiver muito grave. Isso já é um indicativo social de quem vai ou não buscar socorro e quem vai ou não optar em casa. Claro que nossos colegas das áreas humanas veriam isso muito mais claramente do que nós da área de saúde. Poxa, a morte é social há muito tempo. Conceitos como biopolítica, conceitos como necropolítica, já existem há muito tempo e não se surpreendem com essa palestra nossa. Mas nós, muitas das vezes, da área da saúde, tendemos a ver a morte como um dado. A morte é algo que ocorre. A dona morte vem com a foice e está no momento ou não está, né? E a gente está vendo que não é isso. É uma questão social que estará por detrás nesse exemplo de morte clínica. Aproveito porque algumas pessoas podem ir entrando ao longo, né? Eu vou sempre relembrar e pontuar isso aqui. Quem tiver alguma pergunta pode fazer, porque assim, sou eu e a Duda, é que eu falo demais, né? Mas estamos eu e a Maria Eduarda aqui, a nossa mestranda, e ela pode, a qualquer momento, me interromper para ler alguma pergunta, alguma coisa, porque eu confesso para vocês, eu tenho uma acuidade visual, apesar dos óculos, bastante diminuta. Então, por exemplo, um textinho que apareça aqui no Zap, ou que apareça, eu não tenho a menor ideia do que está escrito, não sei nem quem enviou. Então, pode falar, se for o caso, alguma... transmitir que a Duda é que está nos filtrando, né? Fiz um exemplo para vocês, por enquanto não tem dúvidas, mas o João colocou, eu nunca tinha parado para pensar nisso. João, obrigado aí. Isso é muito importante. Eu trabalhei 20 anos em UTI. Vi reanimações de 1 hora, de meia hora. Vi pacientes com tanto problema, com tanta dificuldade, com tanto sofrimento, que ao optarem, ou melhor, deixa eu me corrigir, porque é o vício, né? O óbito é social. Ao terem a parada cardíaca, a equipe virava e dizia, não, ele não morreu, ele descansou. Então, esse aspecto é importante. Quem define isso? Quem está por detrás? Como esse processo, se ele é social, ele não é um dado. Então, precisa de um debate, porque, como a gente viu lá no início, a morte é um marcador moral importante. Então, é coisa muito séria quando se define que alguém morreu. Nós vamos, então, para o segundo tipo de morte, saindo da morte clínica,
que é a morte encefálica. Essa também é batida. Ela tem um sinônimo aqui no Brasil, tá, gente? Morte cerebral. Tá? Eu não gosto, e vários outros profissionais da saúde também não gostam muito desse termo, por quê? Está em um slide, conforme referenciado, do famoso livro aí do Kandel, de neurociência. Um encéfalo é toda uma estrutura que aí se encontra, né? É o conjunto do cérebro, com essa hastezinha aí, vocês têm aí alguns números, né? Então, mesencéfalo, ponte bulbo, né? Mesencéfalo, ponte bulbo é o tronco encefálico. Acima dele, essa estrutura mais gordinha, é o cérebro. Então, o cérebro com o tronco encefálico, eles em conjunto são chamados de encéfalo. Então, encéfalo, repetindo, é o conjunto do cérebro com o tronco encefálico, ou tronco do cérebro, ou tronco cerebral. Por aí a gente vê que o cérebro é bem menor que o encéfalo. Então, vamos usar a terminologia que é a mais científica, a mais adequada, a morte encefálica. Se nós lembrarmos lá do Mahat, do nosso primeiro slide, o que acontece se o Mahat, o cérebro dele, por falta de sangue, por falta de oxigênio, se o cérebro começa a pifar e não dá mais o comando para o pulmão funcionar? O Mahat para de respirar. Ele parando de respirar vai complicar todo o resto. Foi aí que chegou, talvez, uma das primeiras intervenções na saúde em cima da morte, o uso do respirador. A gente hoje vê esse debate em tempos de Covid. Tem respirador ou não tem? Porque a pessoa não consegue respirar. E aí entra uma máquina, um tubo colocado na sua garganta, que através de uma máquina com pressão, ela bota ar para dentro, bota oxigênio para dentro, e aí vai fazer o trabalho que o cérebro, muitas das vezes, já não está conseguindo comandar. O encéfalo, melhor dizendo, não está conseguindo comandar. Pois bem, com o uso do respirador, passou a acontecer esse segundo tipo de morte, a morte encefálica. Por quê? Porque já pode ter ocorrido um dano no encéfalo de uma maneira muito séria. O encéfalo não funciona mais. E aí, nessa situação, o que acontece? Ele não vai mais enviar ordens para o pulmão poder, para a musculatura. A gente sabe que, na verdade, a ordem é para a musculatura respiratória que vai controlar o pulmão. Então, estamos super simplificando e dizendo que o pulmão não vai mais obedecer aos comandos do cérebro. Mas não precisa. Tem um respirador. Em outros tempos, esse indivíduo estaria morto. Não, ele não respira. Tem filme que ainda mostra isso. Outro dia eu vi um filme Z, não era nem B, em que uma pessoa pegava um espelhinho, bota um espelhinho para ver se ele está vivo. Se a pessoa respira, vai embaçar o vidro. Ninguém usa isso hoje, evidentemente, em hospital. Espero que não, né? Mas é um método arcaico, usado na Idade Média e mesmo no começo da Idade Moderna. O espelhinho. Está funcionando ou não está funcionando? Está embaçando ou não está? Se parou de respirar, ele morreu. Não. A ciência chegou com um recurso e disse, não. O encéfalo morreu. Mas aqui, ó, a máquina está funcionando, o peito está enchendo de ar, o coração está batendo, do pescoço para baixo está funcionando tudo. O que existe agora é um outro conceito. Ele está em morte, mas em morte encefálica. Essa é a morte, por exemplo, necessária em 99% dos países da ONU para doação de órgãos. Para alguém poder doar os órgãos, ele precisa estar em morte encefálica. Estou falando de maneira geral, né? Nada da cabeça para cima do encéfalo funciona. Mas como tem o tubo botando ar para dentro do peito da pessoa, tá. O coração está batendo, o rim está funcionando, estômago funcionando, intestino. E aí pode doar o coração, rim,
Pode doar pulmão, córnea, pode doar osso, pele, pâncreas, vários órgãos podem ser doados. Imagina isso. Então, não é mais um tipo de morte só, é outro. É morte. Morte encefálica. Uma vez apresentando essa aula, um colega médico virou e falou, não, mas é claro que a morte encefálica é morte, sem dúvida. Falei, olha, como filósofo eu aprendi que tudo pode ter dúvida. Não, não tem dúvida. Alguém questiona isso? Eu digo, sim. Muita gente séria questiona isso como morte. Exemplo, familiares. É comum quem trabalha em UTI, a família às vezes concorda para a doação de órgãos, vai salvar várias outras vidas, mas não poucas vezes eu presenciei o familiar chegando, mas doutor, é esquisito o que está sendo explicado para mim. Ele está quentinho, o coração dele está batendo, ele está urinando, os órgãos do pescoço para baixo estão funcionando. Eu entendi que ele não consegue mais se comunicar, não consegue mais saber quem é a gente. Eu entendi que daqui para cima ele morreu, mas ele está morto, doutor, com o coração batendo e quentinho assim? Não é fácil. Não há, por exemplo, não é raro médicos que se recusaram a participar da nobre tarefa de doação de órgãos da equipe, porque disse, não, eu não consigo, como anestesista, levar alguém com o coração batendo, quentinho, urinando para uma sala e lá retirar os órgãos. Mas o cérebro, o médico sabe disso. Ou seja, existe um componente, no mínimo psicossocial, que tende a ver isso como uma resistência. Mas não é apenas esse grupo que formula objeções. Vamos fazer aqui um pequeno exercício filosófico. O indivíduo em morte encefálica está morto mesmo. Ele morreu, não tenho dúvidas sobre isso. Perfeito. Biologicamente está tranquilo. Mas há 8 casos relatados nos Estados Unidos e publicados e muito bem acompanhados de indivíduos do sexo feminino em morte encefálica que conseguiram gestar adiante e dar à luz a um ser vivo. Popularmente falando, grávida em morte encefálica que pariu um bebê vivo. Perguntas que surgem. Alguém morto deu origem à vida? Outras. Se esse ser está morto, pode até ser dado o atestado. Mas se o bebê nasceu, como é que ele pode ser filho de alguém morto? O nome da mãe vai para o registro? É lícito? É valorável? É ético que eu faça investimentos hormonais, porque vai precisar de injeções de hormônio, que foram os casos, né? Hormônios, suporte ultrassom naquele indivíduo. Ele está sendo cuidado na UTI como se ele estivesse vivo. Claro que já teve colega virando e dizendo, não, é como se fosse uma incubadora. Só, apenas. Tá, mas a incubadora não bota o nome no registro de nascimento da criança como mãe. Então, há dúvidas que surgem se aquele indivíduo estaria em morte ou não. Houve um caso desse no Brasil, no Espírito Santo. Uma gestante entrou, estava grávida, 4º, 5º mês, ela entra em morte encefálica. Então, para aquele que não tem dúvida que eu digo, de que a morte é óbvio e é puramente biológica, ela morreu e o bebê que está lá dentro? Vamos fazer o investimento ou não? Como é que é isso? Olha, isso deu imbróglio jurídico, foi no Espírito Santo. E o caso chegou até a algumas cortes, a algumas instâncias aqui no Brasil.
para a questão do suporte ou não. Porque a lei vai fazer uma pergunta, ela está viva ou ela está morta? Porque a lei brasileira, o ordenamento brasileiro, ele é muito claro. O indivíduo entrando em morte encefálica, o óbito pode ser atestado, mas ele não entra em outros aspectos. E se houver a presença de um ser vivo dentro dele? Como é que é isso? Eticamente, ou seja, não é uma questão tão óbvia assim. Um terceiro ponto de questionamentos que surge é o seguinte: qual é o grande argumento para se entender a morte encefálica como morte que vale a pena ser considerada? Não é a doação de órgãos, pelo amor de Deus, né? Não, porque senão não vai ter órgão para doar. Não é esse o raciocínio. Uma vez alguém colocou isso, não, mas precisa de alguém para doar órgãos. Aí vira um filme aí de ficção científica, que nem é tão ficção científica, onde criaturas eram cultivadas para doar órgãos para outro. Não é esse o problema. Mas a questão é, qual o grande argumento? É a consciência humana. Alguém que perdeu definitivamente a sua consciência, alguém que não sente mais dor, alguém que não é capaz mais de pensar, alguém que não é capaz de mover qualquer parte do seu corpo, alguém que não é capaz de ouvir, de enxergar, de sentir um gosto, cheiro, de ter qualquer pensamento que seja, porque todo o seu encéfalo morreu. Essa pessoa morreu. É mesmo? É mesmo? E a grande parte dos defensores intransigentes da morte encefálica disse: morreu. Guardem esse ponto. Vou deixar em suspenso agora, porque eu vou voltar nele quando eu falar do quarto tipo de morte, a morte cortical. Né? Mas Aproveitando, Alexandre, Pois não? tem muita gente que chegou agora, então o professor está nas definições de morte contemporânea, já falou de duas, a morte social, está na morte encefálica, e sobre a morte social já surgiram 3 perguntas. Opa, vamos a elas. Quando você falou de parada cardíaca, o Caio Franco perguntou se você poderia comentar sobre a tatuagem de não ressuscitar. Sim. O que acontece? Boa pergunta, Caio. Nos Estados Unidos, há bastante tempo, nos Estados Unidos e alguns outros países, há um ajuste das leis, elas estão em perfeita sintonia com isso, com essa palestra que eu estou apresentando aqui. Então, algumas pessoas podem deixar por escrito em cartório a ordem de não ressuscitar. Se eu tiver uma parada, eu não quero ser reanimado. Tá? E mesmo tatuagem. Então, nos Estados Unidos, isso é levado a sério legalmente falando. Tá? Então, no Brasil, nós temos um imbróglio aí. Nós temos um imbróglio jurídico. Por quê? O nosso Código Penal é dos anos 40. E veja bem, o Código Penal diz: no risco imediato de morte, o profissional tem o direito de tratar. Na verdade, é um direito, mais um dever, né? Chega alguém muito grave morrendo, o médico não faz nada, no mínimo omissão de socorro, podendo chegar a homicídio culposo ou doloso no Brasil. Mas se o paciente não quiser, aí vem o imbróglio, mas ele tem esse direito, e o nível de consciência dele. Claro que existe a jurisprudência, e os advogados sabem bem disso. Muitas das vezes, em dadas doenças graves, num estágio mais grave, não doença grave, mas doenças num estágio mais grave, com aceite da pessoa que não quer ser reanimada, com um profissional, ou seja, tudo combinadinho, muitas das vezes essa reanimação não ocorre. Mas lembremos, vamos combinar. Temos conhecimento, por exemplo, de 2 processos jurídicos, não são nem processos no Conselho de Medicina, são processos legais, em que o paciente virou, não quero ser reanimado, estou num estágio muito avançado, deixou isso por escrito, a equipe não reanima, mas o vizinho vai na delegacia e diz:
ele foi morto no hospital. Aí se levanta toda uma investigação, tudo atrás, ou seja, dores de cabeça para todo mundo, né? Porque tem essa coisa da decisão da equipe. O Brasil, do ponto de vista legal, embora um progresso na autonomia, no respeito, ainda é movido por um espírito de paternalismo muito grande, onde a opinião, o valor da equipe vale. Se a equipe de... Acho que o Alexandre caiu. Alexandre, está me ouvindo? Bom, enquanto o professor não volta, tá ouvindo? Seu áudio está no mudo, Alexandre. Opa, voltou. Voltei? Voltou. Opa. Aproveitando Então, que você está falando da questão do Conselho de Medicina, já perguntaram se esse debate da medicina da morte social é levada para os estudantes de medicina? não muito. No Brasil, pouquíssimo. Pouco. Muito pouco. Muito pouco. Os aspectos da morte que ficam no debate são mais aspectos psicológicos, que são importantes, psicossociais, muitas das vezes do direito, mas essas reflexões que lá fora são correntes, né? Essas reflexões elas não chegaram aqui. Depois a gente vai até comentar o porquê, né? Então, aqui no Brasil, encurtando, pode haver um desrespeito à tatuagem do indivíduo. Tá? Não, a tatuagem não quer dizer nada. Por causa desse conflito, é claro que a Constituição, que é maior que o Código Penal, ela deixa um grande espaço para a liberdade. Mas aí é aquilo que vários amigos nossos do direito dizem. Mas aí vai depender da cabeça do juiz, no colo de quem cair um imbróglio. Se ele é alguém mais ligado à Constituição ou alguém mais ligado ao Código Penal. Então, no Brasil, não há ainda um azeitamento. Nem poderia. Código Penal de 1940, quando não existia nem respirador como temos hoje, então a gente vê que a gente está bastante descoberto. E essa questão, creio, posso estar errado, acho que ela não é profundamente debatida na medicina. Tá? Perfeito. Temos acho que agora a alguma gente questão pode... aí? Temos, mas acho que essa você vai querer deixar para o final, que é para comentar a diferença entre ortotanásia e eutanásia passiva. Perfeito, perfeito. Você quer comentar agora ou mais tarde? Mais tarde, né? Não, a gente chega mais tarde. A gente vai mais tarde. Isso. Então, acho que a gente podia passar para o terceiro Tá. tipo de morte, porque por causa do nosso horário. Vamos para o terceiro tipo de morte, que é a morte da cirurgia cardíaca. Tá? Conforme vocês estão vendo aí, é um desenho também de um famoso livro. Um momento aqui, o professor estabanado derrubou um controle, né? E aí, obviamente, entra logo algo em questão aqui no som. Pronto. Temos aí um desenho de um livro, conforme referenciado aí, um livro de cirurgia infantil cardíaca. Eu trabalhei com cirurgia cardíaca infantil, como intensivista, né? E aí se encontra a tal máquina que lá no comecinho eu falei para vocês, a máquina extracorpórea. Tá? O que é isso? Vamos ver o seguinte, como é que se opera um coração? É claro que o coração, já adianto para você, se for bem externo o problema, bem fora do coração, vamos dizer assim, de uma maneira popular, ele pode ser operado com o coração batendo, porque está indo numa veia, numa artéria ali, e aí dá. Mas, gente, dá ponto no coração batendo, você imagina, o cirurgião assim, tremendo, e o coração bate muitas vezes por minuto. Então, está aí algo que foi inventado há 40 anos atrás, a circulação extracorpórea, através de canos que vão na maior veia, ou numa das maiores veias do organismo, e numa das maiores artérias do organismo, essa máquina tira o sangue, bombeando, bombeia o sangue através dela, como está aí no esquema. Lá ele filtra, depura, se bobear, dialisa, as máquinas mais avançadas fazem isso também,
bota um oxigênio ali, tira o gás carbônico e devolve o sangue para o organismo da pessoa, com o coração paradinho, paradinho, paradinho. O coração não está funcionando, a pessoa está anestesiada, ela está dormindo. E como uma vez que eu trabalhei com isso, com monitorização cerebral durante a cirurgia cardíaca, essa pessoa pode estar sonhando durante a cirurgia cardíaca dela. A anestesia foi feita e ela pode estar tendo um sono profundo, mas ela pode estar sonhando, com o coração parado. Olha como a tecnologia evoluiu. Lembra, antigamente, coração parado morreu, agora não. Eu pergunto, quando a cirurgia não dá certo, o cirurgião desce, quando ele é sensível, procura os familiares e diz, olha, infelizmente não deu certo, infelizmente a pessoa morreu. Tristeza, todo mundo, normal. Mas vamos voltar à nossa figura aqui com que nós temos trabalhado, a do filósofo no canto que observa e que pergunta. Ele diz, como é que alguém morre com o coração parado? Morreu de quê? O que aconteceu? Não, o cérebro sofreu. Não. A pessoa está dormindo, o anestesista está lá. Mais do que o anestesista, tem um especialista para isso, o perfusionista, que é o que faz a perfusão do sangue nesse momento. Ele vai manipular a máquina, vai dar pressão, vai dar oxigênio. Morreu do quê? A máquina parou, enguiçou? Não é isso. Ué, do que é? Isso já acontece pelo menos há uns 50 anos, que é desde o período que existe essa máquina. Vou contar para vocês como é que se morre em cirurgia cardíaca. O cirurgião terminou, deu ponto final, transplantou ou trocou a válvula, fez o que foi. Pois bem, ele, a equipe, vai precisar dar um choquinho junto com medicações para o coração voltar a bater. Eu costumo brincar, entre aspas, que é girar a chave do carro para o carro pegar. E quem já teve um carro com a bateria com problema sabe muitas das vezes o que é isso. Você gira, faz aquele barulhinho nhé, 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 e o carro não pega, ou custa pegar. Na maioria das vezes, felizmente, o carro pega, ou seja, dá o choque, faz medicação e o coração volta a bater. Quando o coração volta a bater, você pode desconectar toda essa máquina, esses canos que ali se encontram. E o coração reconectar tudo e deixar o coração, vai sozinho, que agora você vai precisar de uma ajuda, mas você está bem. Mas e se o coração não voltar a bater? Não, a pessoa morreu. Morreu por quê? Já estava parado antes o coração? Morreu de quê? Pergunta o filósofo. Que antes ela estava com o coração parado e a máquina funcionando e ela dormindo, e pode estar até sonhando. Então, vem aí mais um exemplo social de morte. Como é que a morte não é puramente biológica? O que acontece nessa circunstância, se o coração não volta, fazem medicações e tudo mais, a equipe toma uma decisão. Ele morreu. Mas como assim? Ele morreu. Precisamos desligar a máquina. Mas ele está sonhando. Mas ele está dormindo. E o perfusionista, então, vai fazer isso. Ele vai paralisar a máquina, vai retirar o sangue, porque aquele indivíduo está com anticoagulante no corpo todo. Porque não pode haver coagulação dentro desse sistema. Então, esse indivíduo, cientificamente falando, ele é morrido dentro da sala. O perfusionista o óbito vai ser atestado, mas um óbito causado pelo desinvestimento tecnológico da máquina. É assim que se morre em cirurgia cardíaca há 50 anos, gente. O americano sabe disso, o francês sabe disso, o médio, né? No Brasil, pasmem vocês, a primeira vez que isso caiu para mim como ficha, eu conversei com um perfusionista e eu fiz o papel do filósofo perfusionista. Não, ele morreu. Eu perguntei, por que você está dizendo isso? Porque o cirurgião disse que o coração não voltou a bater. Sim, mas já não estava batendo antes. Se o coração não bateu, o que define, você está dizendo que ele estava morto antes? Não, ele passou a estar morto.
porque o coração... Não, mas eu fiz tudo. Aí vem a pergunta, por que não deixa ele na máquina? Aproveitando, já perguntaram, a pessoa não pode acordar durante a cirurgia? Perfeitamente, Duda. A pessoa pode acordar durante a cirurgia. Tá? Eu, uma vez, trabalhei numa UTI, onde o cirurgião não fez o que todos os outros fazem, de decretar socialmente a morte, e o paciente desceu acordado com a máquina ligada a ele. Ele olhava assim para o peito e viu os canos saindo daquela região com plástico cobrindo. Tá? Então vejam que mesmo a morte ligada à cirurgia cardíaca, ela é uma morte socialmente combinada. Porque não há nada óbvio, biologicamente falando puramente, que a pessoa morreu, o coração já estava parado. Então, o que acontece em 99% das vezes? A máquina é desligada, o sangue não circula mais, e aí ela que está dormindo, aí o cérebro vai morrer. Aí ela vai entrar, no mínimo, em morte encefálica. Aí todos os órgãos vão parando. Mas vão parando por quê? Porque não está sendo feito mais o investimento tecnológico, que a máquina suprir isso tudo. Aliás, agora um posicionamento meu, é interessante que você falou a morte cardíaca com a morte cefálica. Então, você pode ter mais de um tipo de morte em uma mesma morte. Sim. Então, todos esses tipos que nós vamos referenciando, eles têm uma finalidade didática. Na verdade, eles podem ser concomitantes, podem ser sequenciais ou podem ser ao mesmo tempo em uma ou mais desses tipos de morte. Tá? Então, veja-se que é um caso. E hoje, Covid. A gente sabe que muitas pessoas, o pulmão não funciona mais, não consegue trocar, nem respirador consegue funcionar. Algumas poucas pessoas são escolhidas para irem para essa máquina, para serem mantidas vivas. Um famoso colega nosso, um dos primeiros a ficar grave, saindo até nos meios de comunicação, e foi colocado nessa máquina. Ficou 3 semanas nessa máquina. Depois sai dessa máquina, conseguiu se recuperar, os pulmões melhoraram, mas ele foi escolhido. E se não fosse? Aconteceria o que acontece para aqueles que chegam na UTI e para aqueles que conseguem ter direito a um respirador. Olha, o respirador chegou ao máximo, não está funcionando mais, o corpo está deteriorando, porque o pulmão, mesmo com respirador, não está conseguindo mandar oxigênio. A máquina conseguiria, a ECMO, a máquina de circulação extracorpórea. Então, veja, o tempo todo estão entrando tomadas de decisão, que são sociais. Né? E a pergunta do filósofo sempre vem: quem está tomando essa decisão? Quem entra e quem não entra na máquina? Sai dela, não sai? Decreta a morte por quê? Por quem? Para quê? Por quê? Então, são perguntas super importantes do campo da ética e que precisam ser respondidas. Então, esse é um tipo de morte. Vamos agora para um outro tipo que vem, lembra, né, conforme a gente já está falando aí, né? Esses tipos podem ser associados, esses tipos podem estar juntos. Nós vamos à morte cortical, que é a próxima. Vamos acessar aqui a nosso, como eu falei para vocês, esse professor que vos fala, ele tem uma acuidade visual ruim, e aí é a morte cortical. Vamos voltar um pouquinho. Lembra que a gente comentou lá no início do cérebro? Pois bem, o cérebro tem uma casca, também chamada de córtex. Córtex, ou casca cerebral, ou córtice cerebral. Pois bem, o córtex, ao que se saiba, é por ele que a gente consegue pensar, falar, sentir dor, sentir prazer, mover, controlar os movimentos do nosso corpo. O córtex faz isso. Consciência, tudo isso. Pois bem,
Quando o córtex, a casca cerebral, ela é destruída por completo, e aí eu não estou falando da destruição do encéfalo, que é aquela estrutura maior da morte encefálica. Eu estou falando da destruição da casca. Exemplo típico: pacientes com Alzheimer avançadíssimo. Pacientes com Alzheimer avançado, a lesão é tão grande, ela é tão profunda, destrói toda a casca, que o paciente não sente mais dor, não consegue pensar, não consegue controlar nenhum movimento do seu corpo, não tem mais acesso a nenhum de seus sentidos. Na Holanda, isso é considerado morte. Na Bélgica, também, a chamada morte cortical. Se o doente em vida deixou por escrito o desejo de ser considerado morto, se ele estivesse nesse estágio, ele é considerado morto. Aqui no Brasil, não. Nos Estados Unidos, não. Na Inglaterra e na França, não. Voltemos àquela pergunta inicial da morte encefálica. Por que a morte encefálica é morte mesmo, hein? Qual é o principal argumento? O indivíduo perdeu de maneira definitiva a sua consciência, por isso ele morreu. E por que a morte cortical não é morte aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, na Inglaterra? Ah, não, porque ele consegue respirar. Os controles mais baixos, que vão estar no tronco, no bulbo, estão funcionando. E aí ele consegue respirar. Mas peraí. O filósofo se embola com essa resposta. O principal argumento para a morte encefálica, o principal não era ligado à respiração, mas era ligado à consciência. Alguém que perdeu definitivamente a sua consciência, sem possibilidade de volta, por isso não se fala em coma aqui. Coma é uma doença, ou melhor, coma é um quadro que várias doenças podem causar, mas o coma, ele é reversível, pode voltar com sequela, mas tem funções do córtex ali existindo. Falamos quando o córtex não funciona mais. Quando esse quadro avançado existe, no Brasil, se alguém decreta a morte desse doente, é homicídio. Vejam como o debate ele é importante e socialmente definido. Na Holanda, na Bélgica, outro país, outra mentalidade, se entende que isso lá, se for do desejo do próprio paciente, aí vem a tatuagem perguntada aí anteriormente pelo Caio, se não nos falha a memória, é como uma tatuagem no cartório. Se eu entrar em morte cortical, não me põe em máquina, eu morri. Tá? Na Holanda e Bélgica, isso é aceito. No Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, não. Ele respira, e respirar é vida. Não, peraí. Se respirar é vida, não, ele controla, mas ele controla automaticamente, é o bulbo. Tanto é que a frequência respiratória é a mesma, é igual a maquininha. Não responde nem a dor, porque não tem mais nada em cima para chegar. Né? Ah, mas é esquisito. Para vocês verem como existem nuances sociais importantes e muitas das vezes não debatidas, muitas das vezes não discutidas. Né? Não está se entrando no mérito se deve ou não considerar, mas já é. Na Holanda e Bélgica, tranquilamente, esse seria um quarto tipo de morte. No Brasil, legalmente, não é aceito. Tá? E daí, então, nós vamos... Essa morte a gente passa geralmente bem assim, mais rapidinho por ela, embora ela tenha várias nuances aí do campo ético, mas do ponto de vista da biologia ela é bem mais tranquila. Nós vamos agora para um outro tipo que é mais bizarro ainda, tá, gente? Esse tipo aqui, tá aqui, esse é uma fotografia lá de um dos pórticos da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, tá? E lá, nos anos 90, surgiu o quinto critério social de morte de um indivíduo. A chamada doação pós-morte
cardíaca. Como é que é isso? Veja bem, voltando naquela nossa primeira morte, não é nem necessariamente precisamos voltar ao slide, não, mas só lembrarmos daquela morte clínica lá do Mahat, havia uma pergunta que incomodava bastante por parte do filósofo, por quanto tempo eu reanimo uma pessoa? Nenhum protocolo diz isso. Nenhuma lei obriga isso. E se alguém obrigar ou disser, o filósofo vai continuar perguntando, baseado em quê? A pessoa teve uma parada e reanima por quanto tempo? Meia hora. Por quê? Por 15 minutos. Por quê? Por 3 horas. Por quê? Preciso justificar, né? Não, porque o médico quer, o médico entende que o quadro... Essa é uma resposta que nós médicos, às vezes, gostamos de dar. Não, eu entendo que o quadro precisa de mais ou de menos. Bom, eu, quando dizia isso, na verdade, eu não entendia nada do que eu estava falando. Eu só fui aprender um pouco disso com a filosofia e, mais recentemente, com o povo da bioética que me ensinou isso. Pois bem, lá em Pittsburgh se pensou o seguinte, gente, cientificamente só se sabe uma coisa. Quanto mais tempo um indivíduo leva para ser reanimado, 40 minutos, 1 hora, quanto mais tempo ele gasta, ou melhor, a equipe gasta ali na reanimação, maior a probabilidade de haver lesões. Ele pode voltar com insuficiência renal transitória ou definitiva, pode voltar com lesão cerebral transitória ou definitiva. Muita gente chama de coma vegetativo. Algumas áreas do córtex funcionam, então ele ainda pode sentir dor, ele às vezes consegue mexer uma mão, mas não tem às vezes consciência, não consegue às vezes pensar mais. Veja bem, não é o córtex todo, que senão seria a morte cortical. Então pode haver sequelas. E se a pessoa escolher, porque os Estados Unidos lá é tudo muito cartorizado, né? Tem a questão do acordo, do contrato social. Né? E se o indivíduo escolher ser reanimado por X tempo? Olha, se você for reanimado ou 3 ou 5 minutos e voltar, você vai voltar fresquinho. A probabilidade de lesão, ela existe, de sequela, ela existe, mas é mínima. Mais do que isso, a gente nunca garante, né? Mais do que isso, e os médicos massageiam, reanimam no mundo inteiro bem mais do que 3, 5 minutos. A não ser quando já tomam a decisão social, a priori, de não reanimar, que existe também. Então, nos Estados Unidos, em Pittsburgh, se bolou o seguinte: o indivíduo, lúcido ainda, consciente, pode, em vida, manifestar formalmente em cartório o desejo de ser reanimado ou 3 ou 5 minutos. E o Estado americano pode aceitar ou não isso. Então, isso começou num estado só, lá nos Estados Unidos, apenas um estado. A legislação lá é bem mais federalizada, né? Cada estado tem sua legislação, vai respeitar alguns princípios da Carta Magna da Carta Magna maior, né? Magma é vulcão, né? Coisas do ensino remoto, né? Enfim, mas a Carta Magna, a Carta Maior, tem princípios azarados lá, e as constituições estaduais têm uma liberdade bem maior. Pois bem, em estado, isso já existe já em 8 estados. O que acontece? O indivíduo deixou lá, ele só é reanimado ou 3 ou 5 minutos. Não voltou depois disso, ele é declarado morto e os órgãos vão para doação, fresquinhos. Fresquinhos. Então, massageou, oxigenou, não voltou, ou com 3 ou com 5 minutos, vai lá. Mas, meu Deus, tão pouco tempo, alguém diria. E o filósofo pergunta, tá bom, quanto tempo seria bom para você? 5, 6, 6 minutos e meio, 10, 15. Claro que alguém vai virar e dizer, para mim 15, porque eu gosto do número 15. Outra pessoa pode dizer, não, 1 hora no mínimo, porque eu gosto de 60 minutos. Mas vamos combinar, eu gosto. Pergunta ao principal interessado, o próprio. Então, com essa mentalidade, o norte-americano, em alguns estados, normatizou esse 5º modo de morrer para doação. Então, também está vinculado.
Isso acontece para a doação. Então, ele escolhe esse timing de 3 ou de 5 minutos. Se ele não volta, ele para na mesma, a equipe para o investimento tecnológico e declara ele morto, e dali ele já vai direto para a doação, né? Então, reflexões vão surgir nesse momento. Lembrar que no Brasil, legalmente falando, nós já tínhamos a morte clínica, nós temos a segunda morte, a morte encefálica, que o ordenamento brasileiro aceita, mas vem se trabalhando, principalmente no judiciário gaúcho, junto a esse quinto tipo de morte. Por quê? Um colega, professor, José Roberto Goldin, um dos pioneiros na bioética, ele vem fazendo pesquisas nesse campo, de identificar, olha, o respeito à autonomia do indivíduo, o indivíduo lúcido. Ninguém melhor do que ele para escolher o tempo pelo qual ele seria reanimado, já que a decisão médica se basearia num tempo arbitrário. E arbítrio por arbítrio tenta vincular isso à vontade do principal interessado. O ordenamento brasileiro não aceita ainda isso, mas isso vem sendo já há alguns anos sendo pesquisado, sendo costurado num acordo para se ver a possibilidade desse vir a ser o terceiro tipo de morte social aceito no Brasil. Claro que, como nos Estados Unidos, a vinculação específica é com a morte, nesse caso, para a doação de órgãos, né? Então, lembremos, pode chocar, pode chamar a atenção, mas ela tem a autorização do indivíduo, tá? Enfim, de posse desses tipos de morte, nós temos aí, algumas são as 5 principais hoje em dia, que o mundo... Veja bem, é claro que eu sempre gosto de brincar, né? Nós estamos num mundo hoje em dia onde o familiar vira para mim e pergunta: não, Alexandre, não é que a Terra seja plana, é que ela tem assim um formato côncavo. É que é complicado. Não existe bactéria, Alexandre. Eu vou dizer, não, tudo bem. Partindo de certos pressupostos científicos, né, nós temos esses 5 tipos de morte que aí existem. E aí eu sempre gosto de dizer, que aí já é uma reflexão bioética, que, independente de como nós tratemos a morte, há 4 perguntas das quais nós não fugiremos, como pacientes, como familiares e como equipe de saúde que presta assistência ao momento da morte. Seja o paliativista, seja o intensivista, seja o nutricionista, seja quem for da área da saúde, das 15 áreas da saúde, que estejam prestando assistência perimortem, em torno da morte. São 4 questões. A primeira é: quem deve fazer decisões relacionadas à morte de um indivíduo? Se a morte realmente for, se o professor Alexandre e boa parte da literatura mundial não estiverem delirando, e se ela for social, isso envolve uma responsabilidade grande. Ela não é óbvia, ela não é dada. Quem, então, seria responsável por isso? Quem deveria tomar as decisões? E não adianta fugir dessa pergunta. Porque, eu não quero responder essa pergunta. Já respondeu. Ao não tomar uma decisão, eu já tomei. Eu já estarei deixando que coisas aconteçam, que coisas sejam prolongadas ou que coisas não sejam feitas. Então, eu já estou tomando uma decisão. Quando eu não tomo uma decisão, já estou tomando. A não decisão é uma decisão e normalmente para o lado mais passivo. Ou o contrário ao que se deseja. Exatamente. Exatamente. Então, em qualquer UTI aí, em qualquer pronto-socorro, em qualquer clínica, essa pergunta está sendo respondida. Quem está tomando a decisão, Alexandre? O acaso. Não tem um acaso. Ou vai ser a equipe fazendo ou não fazendo algo, familiar. O paciente, muitas vezes, até deixou alguma vontade escrita ou falada, né? Mas na hora H... Né?
A segunda pergunta é: como é que é esse processo de tomada de decisão? É o quê? Como um trabalho feito, foi uma tese de doutorado feita por um professor universitário sobre óbitos em UTIs no Rio de Janeiro. Pasmem, o maior número de mortes é na sexta e no sábado de noite. Por quê? Por quê? Porque Dona Morte escolhe a sexta à noite, o sábado à noite para passar? Nas UTIs? Principalmente no sábado à noite? Ah, mas é uma amostra. Em outro lugar poderá ser diferente. Perfeito. Mas sabemos que existem decisões sociais dos mais diversos tipos em relação à morte de um indivíduo. Então, como é o processo de morte, também é uma pergunta que está sendo respondida. O terceiro, como é o morrer? Não, mas peraí, o morrer não é da doença? Não. O morrer não é da doença. Não é. Também é uma tomada de decisão social. Ele está morrendo com sofrimento? Ele está morrendo sozinho? Ele está morrendo sem poder falar? Ele está morrendo sem poder se comunicar? Ele está morrendo sendo fatiado, sendo cortado? Ao abrir os olhos, vê que falta uma parte a mais ou a menos? Ele está morrendo sem qualidade de vida, com qualidade de vida? Ah, mas isso não é da doença? Não. É da tomada de decisão. Entrar em ação aí, os meus filhotes caninos, eles avisam quando tem algo suspeito. Geralmente, algo suspeito é o ladrar, alguém lá longe e tudo mais. Né? Então, é normal, né? Mas, como é o processo de morrer, é um processo que está muito ligado à tomada de decisão. No passado, eu espero, muito embora as notícias tristes continuem me chegando, mas no passado eu vi gente morrendo com dor. Não faz medicação para dor, não, que ele pode parar de respirar, coitado, e pode morrer. E aquele sofrimento sendo prolongado. Né? Ou pessoas morrendo nas enfermarias, pedindo a visita de um parente, não, aqui tem limite. Já entraram 2, mas ele queria outro, não pode. Essas decisões próximas ao fim de vida, elas são sociais. E, na maioria das vezes, não são dadas pela doença. E uma última e quarta pergunta, então a gente teve quem decide, o processo de decisão, como é essa morte, e aí eu vou entrar, voltando aqui, não vou entrar ainda na última pergunta, não, nessa terceira ainda, a pergunta que fizeram sobre ortotanásia. Já falo logo de cara, né? O que é ortotanásia, distanásia, eutanásia? Ortotanásia é jabuticaba, palavra inventada por brasileiro. Por brasileiro. O mundo inteiro ciente, e nós temos 2 teses de doutorado que remontam, inclusive, à origem da palavra. Vai pelas publicações. E a gente acaba chegando no Brasil. Tá? A gente acaba chegando no Brasil. Só brasileiro fala de ortotanásia, a morte no momento certo. Não. É a morte que acontece no momento certo. Que momento certo? Natural? Não, é quando acabou o gás. Uma vez o médico falou assim, não, acabou o gás do paciente. Acabou a pilha. Acabou a energia. Mas peraí, a ciência está mostrando que você é capaz de injetar gás e injetar energia. Portanto, o que é o momento certo de ortotanásia? Alguns respondem com a própria pergunta, que em filosofia se chama petição de princípio, ou círculo filosófico. Eu respondo, por que um círculo é um círculo? Ele é um círculo porque ele é redondo, ele é um círculo. Tá? Não, a ortotanásia, ela não apressa e nem prolonga e nem adianta a morte. É no momento certo. Ora, essa é a definição da ortotanásia.
Mas o que é apressar e o que é retardar, o que é adiantar, o que é prolongar? Só brasileiro trabalha com isso. E aí, Lá você fora se podia... trabalham com dois conceitos muito claros, tá? E esses conceitos, às vezes, nas palavras, eles podem sofrer nuances. Então, uma maneira é uma maneira como, por exemplo, os anglo-saxônicos, regra geral, tendem a encarar. Um indivíduo morre de eutanásia passiva ou eutanásia ativa. Eutanásia ativa. Ele não deseja mais viver, ele deixa isso manifesto, ele mantém essa vontade. Aí, quando a doença está num estágio avançado, considerado por ele, pela equipe, em comum acordo, que é o caso da Holanda, ele então recebe lá medicamentos que vão matá-lo. No Brasil, isso é homicídio, tá? Mas na Holanda e na Bélgica, isso acontece. Não deixa ele sofrer, geralmente são anestésicos gerais, então ele dorme e morre. Eutanásia ativa. Foi feito algo e ele morreu. O outro conceito é eutanásia passiva. Ele morre porque eu deixo de ofertar tecnologias que seriam possíveis para o momento. Então, o indivíduo está no respirador. Um exemplo, por Covid. O respirador não está adiantando, o respirador não está funcionando. A gente sabe que ele tem a possibilidade do ECMO, da circulação extracorpórea de ir adiante. Não vai. Não vai por um motivo que for. Ele vai morrer, claro. Vai morrer lá fora, eutanásia passiva. Ele morreu porque não foram feitas coisas que poderiam ser feitas. Não estamos entrando no campo do deveria, que seria o campo ético. Está muito grave, está horrível, não quer mais viver naquela condição, vários órgãos paralisados, e aí não. Para que mais um remédio para dar chicotada no coração? Para que vai cortar fora? O mundo não tem nenhum problema em chamar isso de eutanásia passiva. Tá? Os americanos, eles não gostam muito dessa expressão. Mas o que eles fazem? Eles não pagam mico nesse sentido. Então, eles não inventam jabuticaba, eles não inventam uma palavra. Alexandre, o seu microfone está no mudo? Você poderia Tá, repetir? voltou. Acho que meu áudio voltou, né? Isso. Voltou meu áudio. Não, não voltou. Você está congelado agora. Voltei? Voltei, né? Voltei. Vocês sabem que em UTI, quando se. Voltou a bater. Voltei a bater. Acho que eu voltei a bater. Tá? Voltou, tá direitinho, pode continuar. Vou fazer o seguinte: estão me pedindo para sair e para entrar de novo, né? Não, você já está ok. Já estou ok? Ah, então tá bom. Então, os Estados Unidos, ele trabalha com um conceito de eutanásia. Quando ele chama eutanásia, é eutanásia ativa. E a eutanásia passiva ele chama de permitir morrer ou não ressuscitar. Tá? O Brasil inventou essa palavra que só faz sentido aqui. Olha, toda vez, às vezes eu sou chamado, eu e muita gente boa, né? Diga-se de passagem. Nós somos chamados para a banca de mestrado, doutorado, e tem lá a palavrinha ortotanásia. A primeira pergunta que a gente faz é: define a ortotanásia. Não, ortotanásia não é eutanásia. Tá bom, tá bom. Então é o quê? Aí fica essa enrolação. Cremos pessoalmente que é uma contaminação de um princípio que a bioética conhece, que é o princípio da sacralidade da vida. Antes, quando não havia recursos tecnológicos, se trabalhava muito, a vida é sagrada e ponto. A vida até o fim, sempre pela vida. Devido
a mudança da ciência, isso foi inexorável, dos recursos de biotecnociência, um outro princípio emergiu, o princípio da qualidade de vida. Então, a vida é sagrada. Eu vou pegar uma pessoa que está sofrendo, cujo sofrimento não está conseguindo ser diminuído em nada. Vou continuar cortando a pessoa, vou continuar castigando com medicação, com várias, para mantê-la viva como um zumbi? Não. Ninguém sério e ético trabalha com isso em nome do princípio da qualidade de vida. Então, hoje em dia, não se deve valorizar a vida pura biológica, mas a vida com qualidade. O que é qualidade de vida é objeto de debate, de discordâncias, de polêmicas, normal. Mas trabalhar com a vida absoluta biológica como pura, ninguém sério trabalha nesse campo. Pois bem, então, essa palavra ortotanásia surge no Brasil como uma contaminação daqueles colegas que ainda estão muito presos ao princípio da sacralização da vida biológica como absoluta. E não são nem tão sinceros assim, já adianto de passagem. Por quê? Porque acompanha qualquer um deles que usa a palavra ortotanásia, agora ele morreu, e pergunta de que morreu. Não, ele foi no momento certo, tá, mas entubou? Não, não entubou, não. Por que você não entubou e não salvou a vida dele? Porque não era mais o momento. Quem está te dizendo isso? Esse é um julgamento social, ético, valorativo. Não fizemos mais quimioterapias. Ele não queria. Tá, mas então não é a morte natural, não é a morte biológica, é o social, é o combinado, é o pactuado, é o valorativo, é o ético que está entrando em ação. Não estou entendendo que morte no momento certo é esse. Que acabou o gás é que não é, porque acabou a energia, seja qual nome que se dê, não é isso. Porque a tecnologia está dando energia. É claro que eu já adianto aqui que alguns podem... Você está se referindo a todas as mortes, Alexandre? É óbvio que não. Ciência, nada é 100%. Se eu me agarrar a um botijão de gás, o botijão de gás explodir, não tem ciência que consiga me recompor. Se eu tomar uma dose de radiação muito alta, foi o acidente de Césio, por exemplo, nos anos 90, 80, 90, eu vou estar condenado porque envenenamento por cianeto, gás, queima amianto, como já aconteceu aí, vai na minha mitocôndria, isso a ciência não consegue reverter. Mas são coisas bem pontuais, a grande maioria, a tecnologia, vamos dar mais tempo de vida, vamos dar mais tempo de vida, vamos dar mais tempo de vida. E naquelas 3 questões, então, vem o ponto o último culminando. Qual deve ser o timing de encerramento da vida de uma pessoa? Quando? Quem deve definir isso? A gente já falou como é o processo, como isso vai acontecer, mas qual é o time? Nossa, mas que questão difícil. Será que alguém responde essa questão todos os dias e todos os minutos? Ela está sendo respondida agora. Se tem alguém numa máquina e está melhorando, e eu estou mantendo aquilo, eu estou dizendo, ela não vai morrer agora. Se tem alguém numa máquina sofrendo e eu estou mantendo, eu estou decidindo, não vai morrer agora. Ou seja, ela vai ficar ali sofrendo por mais tempo, se for o caso específico. Ou seja, a todo momento, profissionais da equipe de saúde estão definindo isso, o timing da vida de um indivíduo. Portanto, não se trata de se a questão é delicada mas se trata se eticamente nós estamos levantando as questões morais, os motivos, o debate, a reflexão, saber que podemos voltar atrás em algumas decisões ou não. Isso, nossa, mas que coisa complexa! Bem-vindo ao mundo da vida. E a morte, como parte da vida, está dentro desse mesmo aspecto. Se viver já era complexo, que dirá morrer? O que me causa muita dó é pessoas morrerem sofrendo. Existe morte que não seja no cérebro ou no pulmão? Aproveitando esse gancho? Claro, veja bem.
biologicamente, nós podemos ver que... Vou dar um exemplo agora, já extrapolando um pouco a biologia, né? Sempre existiu o problema dos rins não funcionarem, da insuficiência renal. Essas pessoas recebiam tratamento medicamentoso, e a gente sabe que sem a máquina de diálise, claro, tem a diálise pelo peritônio também, mas tem limite. A máquina de diálise, quando ela surgiu, ela dividiu em antes e depois. Pois bem, a bioética explora bem essa questão. Quando surgiram as primeiras máquinas de diálise, ou melhor, a primeira máquina, né? Quem é que vai para a diálise? O hospital de Seattle montou um comitê, que as pessoas chamavam de Comitê Deus, porque ele dizia quem ia ou quem não ia para a máquina. Quem não ia para a máquina morria. Quem ia para a máquina vivia. Então, veja bem, o coração estava batendo, o cérebro funcionando normal, mas a decisão era social, mas de outro tipo. Sabe qual era, Duda? Era uma decisão que era assim, eles eram 3 homens, 3 ou 4, mas eram todos homens, chegaram a essa conclusão, homens brancos. Se o indivíduo for negro e solteiro, não vale a pena ir para a máquina. E esses indivíduos morriam. Portanto, como nós estamos tratando da tese de que a morte, em sua esmagadora maioria, ela é social, poderá haver critérios sociais, ela é, não tem como não ser. A questão é, com que critérios sociais a gente vai estar trabalhando para o fim de uma vida ou não, né? Para o término de uma vida ou não? Como é que nós vamos estar em relação a isso? Né? Então, respondendo à pergunta era uma do morte Amiel, étnica. Oi? então, respondendo à pergunta do Amiel, você está dizendo que, além da morte biológica, você está falando de uma morte social, étnica também. Étnica. Que não há nenhum motivo moral para se sustentar isso, por exemplo, mas foi sustentado. Lembramos de Mbembe, aquele Mbembe, necropolítica, a morte dos negros no mundo inteiro, de projetos, trabalhos muito bem feitos, fora do Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil, já vem mostrando que a Covid vem tendo um impacto diferenciado entre negros e brancos, ricos e pobres. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, um trabalho inicial, mas vem se confirmando, mostrando letalidade no Leblon, totalmente diferente. 1,5%. Letalidade no Vidigal, 25%. Então, a diferença, né? Então, se a morte é social, tudo indica que ela não tem jeito de não ser social. A questão é que motivos éticos, valorativos estamos levantando para justificar? Parece que uma morte baseada em classe social e em raça não se justificam moralmente, em hipótese alguma. Mas, por um outro lado, indivíduos com determinadas doenças crônicas e irreversíveis que estejam sofrendo e que não desejem mais continuar vivos, por exemplo, haveria, porque não estão tendo o sofrimento diminuído, não estão recebendo toda a ajuda que poderiam receber, ou estão recebendo, né, toda a ajuda, né? Nesse caso é a situação, por exemplo, de alguns pacientes oncológicos em estágios bem avançados da doença, em que, de comum acordo, o paciente e a equipe, não, se o meu coração parar, eu morri, não me reanima, por exemplo, né? É uma morte social, mas parece que, nesse caso, os critérios valorativos e éticos apontaram especificamente para um caminho bom e não para um caminho de exclusão. Isso é um pouco mais fácil de entender, como, por exemplo, na saúde coletiva, a gente levanta muito a questão dos determinantes e condicionantes de saúde, né? Quando, em paralelo, se pensa em determinantes e condicionantes de saúde, eu estou implicitamente pensando em determinantes e condicionantes de morte. Exato.
Perfeitamente. E aí nós estamos falando também de biopolítica e de necropolítica. Uma política, ou uma sociedade, ou uma equipe, ou uma instituição, ou um indivíduo estão trabalhando através de que valores para a morte de quem ou de que grupo, ou de que grupo social, ou de que sociedade, né? O que aumenta a nossa responsabilidade. Por isso que é fundamental, eu penso, essa discussão. Como eu conheço o paliativista brasileiro, que eu penso ser a exceção, preso à sacralidade da vida. Não, eu estou segurando a mãozinha. Ele está sofrendo, mas eu estou segurando a mãozinha. Olha, gente, na boa, sofrendo e segurando a minha mão, eu, Alexandre, não quero que segure minha mão, não. Pô, corta esse meu sofrimento. Se a pessoa deseja, é outro ponto. Mas o ponto é que quando ela não deseja. E a ironia é que esses paliativistas, que são exceção, espero, não, agora ele morreu mesmo. A natureza resolveu. Não, a natureza não resolveu. Quem resolveu é sempre o social, nesses casos, como a gente vê aí. Então, a gente precisa levar esse assunto a sério e levar a sério a discutir mesmo, porque nós vamos estar lidando com a qualidade de vida e, portanto, de morte, do ponto de vista, como sanitarista você colocou bem, da vida de um indivíduo ou de grupos sociais. Isso traz uma responsabilidade adicional. Isso traz necessidade de reformulação dos nossos códigos, né? A ortotanase é uma palavra... É um filho cujos pais... E eu acredito que a ortotanase não tem mãe, a ortotanase tem pais. Os pais têm vergonha do nome dos filhos. Ele não existe indecisão. Pega a resolução do Conselho Federal de Medicina. A resolução do Conselho Federal de Medicina nem chama de ortotanásia. Tá lá, podem ir no site, tá? Vocês vão no site, tá a resolução. Não tem o nome, não tem a palavra. Dentro da resolução não tem, poderia ter, não tem. Porque sabe que é um conceito esquisito. Sabe que é um conceito. Então a gente precisa discutir porque os fatos continuam acontecendo ou deixando de acontecer. Precisa saber se eles estão acontecendo ou deixando de acontecer dentro do estudo do NUBEA, do Núcleo da Bioética, por exemplo, dentro de uma boa ou de uma má prática ética. E não falamos de ética legal, falamos de ética mesmo debatida, comportamental e tudo mais. O Pluriversidade perguntou, na verdade refletiu, né? Ou seja, na prática, já há decisão de quem vive e quem morre, ou a questão seria transferir essa decisão para a comunidade? Na prática, essa decisão está presente na mão da equipe de saúde integralmente, como regra geral. Embora a gente saiba que, por correntes éticas que trabalhem com o cuidado, o ideal é que essas tomadas de decisão fossem pactuadas entre paciente, familiar e equipe. E mais, com a sociedade, sim. Conforme a pergunta do Pluriversidade, né, que fez a pergunta. Por que os hospitais, deixa eu adiantar, tá? Os da UFRJ, do complexo hospitalar, em boa parte já tem, tá? Comissão de bioética hospitalar, para discutir. Não é para tomar decisão, mas para ajudar nesses casos difíceis. Por que as instituições de saúde não têm uma comissão de bioética para debater esses temas, enriquecendo a tomada junto a familiares, pacientes e profissionais da área de saúde? É subir num nível do indivíduo, da família, para a equipe e daí para a instituição. E, politicamente, em níveis de políticas sociais, também com a participação social, né? Vivemos um pouco de confusão aqui no Brasil. Aliás, eu não precisaria dizer essa frase, né? Levantando mais uma pergunta, que eu até fiquei assim, você vai ver, ó. Se a vontade do paciente deve prevalecer, então suicidas não deveriam ser reanimados? Primeiro, não é óbvio que a vontade dos pacientes devam prevalecer, tá? Nem na Holanda, por exemplo, e nem na Bélgica.
que a vontade do paciente precisa ser levada em consideração sempre, ninguém quase rejeita essa afirmativa. Mas por que a questão do prevalecimento? Vamos citar aqui 2 exemplos. Um da Holanda, aliás, um da Holanda e um da Bélgica, onde a eutanásia ativa é legal, é legalizada. Na Holanda, há numa situação que o indivíduo precisa estar gozando de ampla autonomia. Se, por exemplo, ele for um paciente com depressão, portanto, uma doença reconhecida, um transtorno, melhor dizendo, um transtorno reconhecido, inclusive, pelas associações médicas, e um transtorno que pode vir a trazer complicações para a autonomia de um indivíduo, não é óbvio que ele, tá bom, chegou meu fim, eu quero meu fim. Não. É preciso na Holanda, hein? Se exige o acompanhamento psiquiátrico, se exige uma avaliação. Então, não é óbvio isso. E outro caso, que é um caso da Bélgica. Na Bélgica, como na Holanda, a eutanásia ativa ela é legalizada em várias situações. E não é, as pessoas aqui, aliás, adoram a fazer fake news, né? Pegam trechos de palestras, fazem fake news, inventam instrumentos que nunca existiram, enfim. Gostam de inventar que, às vezes, a Bélgica, a eutanásia lá é uma bagunça. Não é, não. Eles, periodicamente, fazem revisão de todos os casos. E ai do médico ou do profissional de saúde se tiver faltando um item que deveria ser seguido e que não foi. E outra, eles já reverteram decisões. Eles estavam vendo, por exemplo, que estavam com muitos idosos com câncer avançado pedindo eutanásia. Eles revisaram e viram que o motivo da solicitação da eutanásia específico para esses idosos não era a questão ligada ao sofrimento da morte, mas era um abandono social. Eles se sentiam uma pedra para as suas famílias, eles se sentiam uma pedra no caminho, eles se sentiam atravancando a vida da família. E a comunidade social da Bélgica entendeu que, bom, parece-nos que isso não é um bom motivo para se eutanasiar alguém. Uma questão familiar aí. Vamos reverter, e agora essa eutanásia, enquanto esses estudos prosseguem, enquanto as intervenções prosseguem, ela está suspensa. Então, veja, não basta a vontade do indivíduo no mundo inteiro. O ponto que a ética e a bioética levantam é que a vontade precisa, sim, ser levada em consideração. E essa questão, na verdade, está implícita uma outra situação, que já seria debate para uma outra palestra, de que o suicida, por estar em um estado depressivo, ele, na verdade, ele quer viver em todos os casos, quando, na verdade, assim não é. Há exceções. Então, a vontade do suicida pela vida não é algo fático, não é algo obrigatório, determinante, né? É verdade. Há exceções, a gente tem documentadas essas exceções, mas elas já havia relatos aí, né? Como se chama na linguagem médica, anedotários, né? Uhum. Mas há relatos muito bem escritos a partir da Holanda. Então, a Holanda, ela primeiro precisa confirmar que a autonomia do paciente está presente, que ele está sendo capaz mesmo de tomar a decisão. Ele não compra a priori que uma tristeza profunda significa ausência de autonomia, ausência de vontade, ou uma vontade que estivesse perturbada por isso. Mas ele pode entender que, em alguns casos, o sofrimento psíquico ele é incontornável, nem com terapia psicológica, é raro, mas há casos raros de sofrimento psíquico cuja terapia psicológica não está surgindo efeito, e mesmo medicações e até recursos mais radicais não funcionam. E a Holanda entende que alguns desses indivíduos podem estar perfeitamente racionais, né? E, portanto, teriam autonomia. Isso seria levado bastante em consideração. E aí sim, isso seria preponderante numa situação de eutanásia lá em relação a eles. Mas é um debate realmente interessante
E outro, do campo da bioética, que é um debate riquíssimo sobre a autonomia. Quando eu posso dizer que alguém é autônomo? Há graus disso? Não há? Quem é autônomo, quem não é? Lembrar que a Bélgica concede o direito de pedido de eutanásia a crianças com câncer em estágio avançadíssimo, com mais de 11 anos de idade, que não desejem mais nenhum tipo de tratamento. Tá? Então, vocês vejam que há também a questão do grau de autonomia aí presente. Um debate riquíssimo do campo da bioética, o campo da autonomia. Para muita gente que às vezes poderia dizer, nossa, é tão complexo que é melhor deixar do jeito que está. Não é, não. Deixar a nossa vida só na mão de pessoas que podem não nos conhecer e tomar uma decisão que a gente não sabe qual é sempre mais complicado. A gente ainda tem mais 15 minutos e uma questão que levantou muitas perguntas no início da palestra foi a questão da mãe em morte encefálica que pariu um bebê em morte encefálica. E voltando nessa questão... Perdão, corrigindo, ele vai parir um bebê saudável. Vai parir um bebê saudável. Na verdade, ela foi mantida, né, em morte encefálica para ter o feto, o bebê. Existe um tempo... Deixa eu achar aqui a pergunta novamente. Não, não é essa. Vai falando, Alexandre, enquanto eu estou achando. Perfeito. Então, enquanto eu vou comentando, já que foi um caso que suscitou, são 8 casos na literatura norte-americana de mulheres que estavam grávidas, entraram em morte encefálica dentro da UTI, porque estavam com uma doença muito grave, qual que fosse, mas estavam grávidas. E esses casos foram para o debate dentro do hospital, e vários, que o americano leva logo para a judicialização, não só o americano, foram para o debate jurídico. Mas o que se faz? Ela está viva ou ela está morta? Ela morreu? Não, mas ela morreu, mas ela é mãe ou não é? O nome vai ser posto no bebê ou não vai? E se a família não quiser, pai e avós não quiserem levar a gestação adiante? E o Estado, leva ou não leva? Né? Lembrar que a gente só teve um caso desse aqui no Brasil, né? Uns 2 ou 3 anos atrás, no Espírito Santo. Achei. Em que período da gestação desta mãe morta, entre parênteses, que é tomada a decisão de se manter a gravidez? Com 1 mês não teria problema eliminar o feto, mas com 6 meses deve se seguir adiante? Não, o que acontece? Do ponto de vista ético, isso é um debate muito grande. Por quê? Primeiro, quando a mulher suspeita que está grávida, já se passou 1 mês, porque a menstruação não ocorreu. Então, já tem um atraso menstrual de 1 mês. Então, a gente já está diante de um ser, diante de 1 mês. Né? Então, é daí para frente. O momento em que você vai fazer essa intervenção, por exemplo, nesse caso específico da gestante que entrou em morte cefálica, ele não é importante para os Estados Unidos, não foi nesses outros casos. Independente do tempo gestacional, houve entendimento de uma necessidade, 1º, 2º, 3º, ou 4º, ou 5º, ou final. Não foi isso que foi importante, mas sim se havia algum desejo da mulher anterior, se algo acontecesse com a vida dela, a opinião do parceiro ou da parceira, a opinião da família. E muitas das vezes se resolveu com o martelo do juiz. O estado gestacional em que se encontrava o bebê não serviu de tomada de decisão aí para o prolongamento ou para a manutenção da vida dessa senhora, desse indivíduo dentro da UTI, mantido com medicamentos, com hormônios, com aparelho para respirar, por exemplo. Então, isso é interessante, né? Lá foi assim, né? Aqui, quando aconteceu no Espírito Santo esse caso, foi feita a sugestão, bota no colo do juiz, leva para o juiz, não decide isso sozinho não, porque nem a família não sabia o que fazia. O que mostra a necessidade de a gente fazer essas discussões em nossas escolas de formação, nas universidades, porque senão o caos
tem sempre destino. O caos vai sempre no interesse de um grupo ou de alguém, mas nunca do nosso, de um modo geral, né? Nessa questão ainda, além da autonomia, também levantaram a questão do limite do que eu posso usar o corpo do outro, né? Então, o Caio perguntou. Quando teve esse negócio dessa mulher, eu lembro de ter uma discussão sobre o desrespeito em corpo da mulher, o uso funcional do corpo de alguém, principalmente sendo uma mulher. Na verdade, uma reflexão, né? Que teve outras do tipo. Uma reflexão que o Caio fez aí, né? E que foi a reflexão do juiz em um desses casos. Um desses casos, o juiz não se prolongue a vida dessa senhora, porque ela não é uma incubadora. Tá? Não faça mais nada. E aí ele falando, né? Deixa a natureza agir. Por a natureza agir, a gente está entendendo que ele ali decretou realmente a morte social, não só da senhora, como daquele ente que estava ali com vida biológica dentro do organismo dela. Ele usou exatamente isso. Ela não é uma mera incubadora. Teve um outro caso onde a gestante em vida disse: aconteça o que me acontecer, mesmo se eu entrar em coma, mesmo se eu não responder, lutem o máximo possível para manter a vida do bebê. É um caso oposto. Nesse caso, foi feita a autorização. Mas teve um caso em que a gestante autorizou para isso nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não aceitou, o juiz. O judiciário bateu o martelo. Não, porque ninguém pode escolher ser uma incubadora. Então, a gente vê que o debate é rico. O que a gente não pode fazer é não debater essas questões na universidade. As perguntas e reflexões praticamente já respondemos todas. Acho que estamos nas nossas considerações finais. Temos 9 minutos. Olha, gente, eu vou fazer bem menos tempo do que isso. Eu queria agradecer a vocês que participaram, que tiveram a grande paciência, e é paciência mesmo, tá? Eu falo isso porque não é fácil escutar um cara que não tem uma boa acuidade visual, pode não ter a melhor didática, apresentando um tema desses assim, na hora do almoço. Vocês estão de parabéns aí. Agradecer a Duda também pela enorme participação, não foi só aqui agora, tem uma participação tecnológica também acontecendo aqui nesse momento, e também nas sugestões pedagógicas, na organização da aula. Acreditem a ela a melhor parte pedagógica de correções, porque ela, olha, isso fica esquisito, Alexandre, muda esse slide, bota isso aqui. Então, teve isso a ela também. Agradecer a Áurea, profissional da pedagogia da UFRJ. Profissional eu chamo, ela é aluna da graduação, mas profissional em formação. É igual a diagnóstico de morte social. A Áurea sabe que não passará a ser pedagoga no dia seguinte da formatura, né? Não, eu formei, agora eu sou, 1 hora atrás eu não era. É social. E que eu perguntei para ela sobre várias questões em relação ao ensino, e ela só me confirmou aí o que eu já pensava também, o que os bons pedagogos têm dito aí acerca de ensinos contemporâneos aí, né? Agradecer ela por tudo. E agradecer ao FRJ, que quer como aluno, quer da graduação da medicina e depois da filosofia, quer como médico onde eu pude atuar, quer também como professor, até hoje vem me dando a oportunidade de modificar minha vida. Para quem não sabe, eu larguei a medicina há 11 anos atrás para virar filósofo e bioeticista por causa dessa aula. Quando essa ficha caiu para mim, eu vi que eu estava numa vida muito errada antes. Então, eu fiz toda a reflexão e tudo mais. Participo, para quem quiser participar aí junto do Nubeia, nós temos laboratório, vai na página do Nubeia, Núcleo de Bioética e Ética Aplicada, Nubeia, N de Nair, U de Universidade, B de Brasil, E de Estado e A de Alexandre, Nubeia. Tem os laboratórios no Nubeia, nós temos 5 laboratórios nos mais diversos campos. Temos um programa de pós-graduação em associação com as outras universidades. Vocês podem assistir aulas, agora remota, né? Presencial está meio enrolado, mas podem participar dos laboratórios. E estamos abertos aí, o Nubeia, as comissões dos hospitais, as comissões de bioética clínica,
né, do HU, Clementino Fraga Filho, reativando o Instituto de Ginecologia, da Pediatria, da Maternidade de Escola, enfim, dessas unidades. Está aberto aí, tudo isso está aberto para receber vocês que desejarem participar disso que é fantástico, a gente poder refletir sobre a vida. Muito obrigado. Eu faço as suas palavras, e estendo os agradecimentos a você por ter a ideia de levantar esses conceitos, reviver esses conceitos num momento tão importante como o nosso que estamos vivendo da pandemia, e em especial ao FRJ, né, por nos permitir esse espaço. E a participação de todos, nós chegamos em 50 ao vivo. Opa! Então, estamos aí. E vamos continuar assistindo às atividades no Festival do Conhecimento. Abraços. Obrigado, e até. Gente. Tchau. Boa sorte.